fala. O tema de hoje é impactos socioambientais na América Latina e na África. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os principais impactos e a forma com que esses impactos vêm ocorrendo e de que maneira eles afetam a vida em sociedade, né? O impacto socioambiental é aquela famosa história, né? As nossas ações sobre a natureza vão trazer aí certos impactos, dentre eles ações que vão afetar diretamente a vida das sociedades, né? Obviamente que essas sociedades elas têm maneiras diferentes de se relacionar aí com a natureza e obviamente tem também maneiras diferentes de se reestruturar a partir de impactos socioambientais. Países ricos, obviamente, têm uma capacidade de reestruturação muito maior que países de pouco desenvolvimento. A forma com que o Haiti vai lidar com o terremoto é totalmente diferente da forma com que, por exemplo, o Japão vai lidar, né? Então são formas diferentes, capacidades de recuperação diferentes, né? Quando se fala em impacto socioambiental na América Latina e na África, a gente pode citar dois que são bem importantes, que é o desflorestamento, né, e também a desertificação, né? Ambos os impactos ambientais estão aí conectados. A floresta amazônica ou floresta tropical equatorial é uma das formas de vegetação mais afetadas aí pelas ações humanas, tanto na África quanto na América, né? No que se refere à floresta amazônica ou às florestas tropicais, nós vamos ter aí grandes impactos ambientais diretamente ligados às ações humanas, né? As florestas tropicais, para você ter uma ideia, recobrem aí boa parte da América Central e também da América do Sul. Atualmente, o subcontinente aí sul-americano apresenta aí a maior extensão de florestas tropicais remanescentes aí do mundo. Para você ter uma ideia, a maior parcela dessa vegetação é a nossa querida floresta amazônica, que apresenta aí 6 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Na África, para você ter uma noção, restam aí menos de 10% dos quase 7 milhões aí de quilômetros de florestas tropicais que haviam originalmente, né? Boa parte dessa vegetação se encontrava em regiões, né, dali da África Central, na região aí, por exemplo, do Congo também, tá? Na região do Congo, inclusive, né, toda a área que ainda conserva os aproximadamente 500 mil quilômetros de florestas se situa na bacia do Congo, como eu havia falado anteriormente. A bacia do Congo, para você ter uma ideia, ela está na mesma linha, né, onde se encontra aí a nossa querida floresta amazônica. Nas últimas décadas aí do século XX, boa parte dessas vegetações que se encontram aí não só na África, mas também no Brasil e na América Latina, como num contexto geral, aí falando desses dois continentes, foram devastadas tanto para a expansão da fronteira agrícola quanto para a expansão da própria urbanização, né? Não só as atividades agrícolas, mas também as atividades aí de mineração agridem diretamente aí essas formações vegetais. A gente tem culturas como, por exemplo, o café, o amendoim, o desenvolvimento da mineração, como eu havia falado, vem afetando diretamente aí essas formações vegetais. Nas últimas décadas do século XX, como eu havia falado, a gente vai ter uma expansão dos cultivos comerciais, como o cacau, o café, o amendoim, o desenvolvimento de pastagem para agropecuária, ou melhor, para pecuária. A extração da madeira, para vocês terem uma ideia, derrubou de 80% até 90% das florestas ali da região do Golfo da Guiné, onde se situam aí países como Nigéria, Gana e também a Costa do Marfim, além de outros países. Então, as ações humanas ligadas às atividades do setor primário muitas vezes agridem diretamente aí o meio ambiente, aí, trazendo problemas bastante graves para as sociedades que vivem nessas localidades. A organização não governamental aí, WWF estima que 80% do desmatamento entre 2010 e 2030 se concentrará aí em 11 regiões do globo. A maioria vai estar em áreas aí que guardam as últimas savanas
e florestas tropicais, não só africanas, mas também aqui do continente americano, tá? Então, que florestas tropicais seriam essas? A floresta amazônica, a savana africana, a savana brasileira, que seria o nosso cerrado. Também temos aí o Grande Chaco, ali no leste da Bolívia, que vai ser afetado. O Choco Darien, no oeste do Equador, também será uma região de floresta tropical diretamente afetada, além de outras áreas, né, como por exemplo a Bacia do Congo, que eu já havia mencionado anteriormente. Nesses locais, a vida selvagem, não só a vida selvagem do ponto de vista de fauna será afetada, mas também as formas de vida vegetal serão afetadas diretamente. Entre as diferentes atividades que mais contribuem para esse elevado índice de desmatamento, não só no continente americano e africano, está a mineração, como eu já havia falado antes. Quando você fala de mineração, você liga a vários impactos ambientais. Você tem a retirada da vegetação, você tem impacto direto sobre o solo do local de exploração, você tem impacto direto aí sobre a vida, né, que está no local a ser explorado, né? Nesses locais onde você tem a mineração sendo desenvolvida, você tem uma expansão do próprio desmatamento, dos impactos aí ligados à exploração do solo. Além da ampliação da área de desflorestamento em muitos países africanos, essa atividade ela colabora para a degradação e também para um impacto direto nas relações sociais, né? Já que a mineração ela desperta aí a ambição das pessoas, aí você vai ter conflitos aí, não só para a proteção dessas áreas, mas também para a exploração desses locais, tá? Esse modelo de concentração de renda, na maioria das vezes, ele explora não só a paisagem, mas também explora a população local, né? Então você tem um impacto socioambiental direto. Essa população muitas vezes acaba vivendo em condições precárias, não só nas áreas de exploração, né, da madeira, mas também na exploração do minério de ferro, por exemplo, na extração do minério de ouro, enfim. Tá? Muitas vezes esses locais apresentam também índices de violência bastante elevados. Tá? Para vocês terem uma ideia, no Haiti, que é um país aí do Caribe, se localiza aí na parte oeste da ilha de São Domingos, a perspectiva de desenvolvimento econômico desse país ela é baseada na exploração de um minério, que é a bauxita, que é utilizada para a produção do alumínio, né? Por décadas esse mineral ele vem sendo explorado dentro do país, mas não traz aí, digamos assim, grandes vantagens, né? A exploração desse e de outros minérios traz aí alguns problemas ligados à exploração da população e exploração da própria natureza. Quando você fala de desflorestamento e você fala de mineração, você fala em retirada de vegetação e exposição do solo. Esse solo bastante exposto, ele vai ter um contato direto com os agentes modeladores do relevo. Principalmente os processos erosivos são acelerados, então você vai ter um empobrecimento desse solo e esse empobrecimento aí gera aí grandes impactos, não só no processo de mineração, mas principalmente também no desenvolvimento de atividades agrícolas. Isso favorece, né, não só os processos de desertificação, mas também outros impactos socioambientais são ligados a essa retirada de vegetação, né? Quando você tem a população vivendo, por exemplo, em área de encosta e você tem a retirada da vegetação e a exposição do solo, com o passar do tempo esse solo ele vai sendo saturado, vai sendo aí desestruturado e aí você tem grandes deslizamentos, que é um dos impactos socioambientais mais comuns que nós temos. Isso não só na África, mas também na América do Sul. É muito comum isso para nós, não que seja comum, né, mas a gente já viu aí isso ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro, aí, os morros, né, que são ocupados, né, e essa população ela retira essa vegetação que recobria esse solo, né, expondo esse solo à chuva. Com o passar do tempo, o processo erosivo vai desestruturando esse solo, a infiltração da água vai desestruturando esse solo, e aí você tem um deslizamento, né, e você tem uma boa parcela da população que vai ser impactada por isso. Hoje, se a gente parar para analisar
no território haitiano, que eu havia mencionado, que é considerado um dos países mais pobres aí da América Latina, você quase não tem, por exemplo, solos férteis ou área de vegetação, né, de mata virgem, por exemplo. Tá? Então, o desenvolvimento social e econômico do país ele é bastante precário, porque ele vem sofrendo muito com essas explorações. Tá? Um outro processo que eu já havia mencionado antes também é a expansão da fronteira agrícola. No Brasil, a gente tem um exemplo claro dessa expansão da fronteira agrícola sobre a própria floresta amazônica, trazendo aí grandes problemas. Né? A expansão da pecuária, por exemplo, causa aí não só o desmatamento, mas a compactação do solo, né, e o empobrecimento desse solo. Né? A extração mineral e o avanço da agropecuária, principalmente essa destinada aí para o comércio internacional, tem sido um dos principais responsáveis por a redução das florestas tropicais, tanto na América Latina quanto na África. Essas atividades elas são responsáveis pelo rápido processo de redução das formações vegetais, por exemplo, nos domínios de savana. A savana brasileira também é conhecida como cerrado. As duas vegetações mais afetadas do Brasil são florestas tropicais, que é a nossa floresta de Mata Atlântica e também o nosso cerrado. A Mata Atlântica foi devastada não só para o plantio da cana-de-açúcar, por exemplo, mas também pela expansão da urbanização, enquanto que o nosso cerrado vem sofrendo principalmente com a expansão desta fronteira agrícola. E quando você fala de retirada de vegetação, você está afetando todo um sistema biológico. Né? Então, a conservação de florestas como savanas e pradarias seria importante para a manutenção dos ecossistemas. Né? E quando a gente fala de manutenção de ecossistema, eu não estou falando só de vegetação, não estou só falando de uma vida animal, mas eu estou falando de todo um ciclo do nosso planeta. Essas vegetações elas têm uma importância bastante significativa para o desenvolvimento de um clima saudável, por exemplo, no nosso país. Quando você mexe na floresta amazônica, por exemplo, você está mexendo diretamente em um ambiente que joga muita umidade, por exemplo, para a atmosfera, causando chuva em várias regiões aí do Brasil. Né? Retirando essa floresta, você vai ter um impacto direto sobre as chuvas que podem ocorrer aí no nosso país. Né? É necessário que se crie unidades de conservação para a preservação, né, dessas áreas de vida natural, né? Não só no nosso país, mas também em outros locais. A África apresenta isso em regiões de savana, o Brasil também. A gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, inclusive, a gente vem sofrendo uma redução na fiscalização e na regulamentação das leis ambientais. Né? Mas seria ideal a preservação aí dos nossos biomas. Obviamente que o impacto econômico deve ser levado em consideração, só que a gente tem que lembrar que o meio ambiente só não é levado em consideração, só as questões ambientais só não são respeitadas pelo simples fato de que cuidar da natureza não gera lucro, e aí as grandes empresas acabam atacando e desenvolvendo essas atividades sem se preocupar aí com as ações ligadas ao meio ambiente. Em muitas regiões da América e da África, a falta de cuidado com o esgotamento dos recursos, não só da vegetação, como da água ou como dos solos, vem aumentando os processos de desertificação. A faixa, por exemplo, aí denominada de Sahel, vem aumentando. Temos processos de desertificação também na região nordeste do Brasil e também no norte do México. As degradações ambientais elas vêm sendo aceleradas a partir do momento em que as atividades econômicas são pensadas do ponto de vista da lucratividade. As degradações ambientais, como por exemplo, a retirada de vegetação, a expansão do processo de desertificação, elas são recorrentes na história de todos os continentes. No caso da América, é um dos fatores que explicam parte do declínio das civilizações ameríndias, por exemplo, que desenvolveram-se antes aí da conquista europeia.
Tá? Evidências nesse sentido estão visualizadas em sítios arqueológicos, por exemplo, né? Essa população que viveu aí em território americano, como por exemplo os maias, né? Que ocupavam algumas áreas aí do continente americano. Né? Os desertos, né? Eles são domínios que existem há muito tempo, né? E que não são necessariamente o resultado da ação humana, né? Então, os desertos, eles existem há muito tempo, né? Há mais tempo, inclusive, que esse processo de desenvolvimento dos seres humanos de ocupação dos territórios. Contudo, a desertificação, ela basicamente corresponde a um processo de expansão dos desertos, né? Muitas vezes isso se deve ao uso inadequado dos solos aí pela sociedade, aquilo que eu mencionei antes. Né? Embora os desertos eles tenham uma origem natural, a expansão mundial desse domínio, né, ou seja, a expansão da desertificação, ela é um processo que é intensificado pela ação humana, ou seja, pelo uso inadequado aí dos solos principalmente. Né? A ONU indica que se o ritmo de desertificação aí prosseguir aí nos próximos anos, até 2050 o mundo vai perder aí uma área de terras produtivas equivalentes ao território brasileiro. E o processo de desertificação está diretamente ligado à retirada da vegetação e à má exploração do solo pela desertificação ou até mesmo pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas. Mais de 40% das áreas agrícolas e cerca de 2 bilhões de pessoas, quase todas em países de desenvolvimento, estão localizadas em áreas de desertificação e também suscetíveis a esse fenômeno. Vale lembrar também que no Brasil a área vulnerável à desertificação ela está situada aí na região da Caatinga, né, no Nordeste brasileiro, né, em especial no interior do Nordeste, afetando cerca de 30 milhões aí de pessoas. 85% dessa população vive aí em extrema pobreza. Lembrando que o sertão nordestino apresenta aí um clima bastante seco, um clima semiárido, né, que tem ausência de água. Esse solo exposto, somado à ação humana, vem causando aí um aumento desse território, um aumento do processo de desertificação. Então você tem a ausência de água e exploração humana, né, acelerando o processo de desertificação. Isso não ocorre só no Nordeste brasileiro, mas também ocorre em regiões aí como regiões ali próximas ao deserto do Saara, regiões próximas ao deserto do Kalahari, por exemplo. Então, regiões secas somadas às ações humanas têm como advento a expansão desse processo de desertificação. Então, quando não se tem cuidado com as vegetações, com as formações de biomas em determinadas regiões do globo, e só se pensa no quesito economia para exploração, a gente esquece que toda a ação tem uma reação e muitas vezes essa reação é negativa. A formação dos desertos através da desertificação nada mais é do que o resultado da ação humana. Né? A desertificação ela ocorre de maneira natural, ocorre sim, mas as nossas ações aceleram esse processo. Né? Então tem que tomar cuidado quando se fala em impacto socioambiental, em impacto aí sobre a natureza. Nós somos os responsáveis por esse planeta. Né? Então, tanto a América do Sul, a América Latina, quanto a África apresentam condições semelhantes do ponto de vista de exploração. Temos florestas tropicais nos dois locais, temos um avanço das atividades agrícolas e também atividades pecuárias e atividades de mineração em ambos os continentes. Né? E, claro, os impactos são bastante semelhantes. As formas de recuperação são distintas de acordo com o desenvolvimento de cada país, mas a gente sabe que a ação humana está diretamente ligada à exploração e degradação do meio ambiente. Tá? Espero que tenha ficado claro, galera. Um abraço.